Você tem rinite? Você tem otite, sinusite, faringite, candidíase, infecção urinária recorrente, bronquite, asma? Bom, logicamente que esses são problemas de saúde que a gente pensa diretamente no mau funcionamento intestinal. Olá, eu sou o Dr. Lanza, nutricionista, e vou falar com você hoje sobre intestino, esse órgão tão importante do nosso corpo. Recentemente, alguns pesquisadores conseguiram comprovar que o intestino também tem outra função. Ele é um aparelho endócrino, ou seja, ele também produz alguns hormônios, neurotransmissores, fundamentais, inclusive para o seu estado de felicidade, de alegria, de disposição, de energia. E dessa forma, o seu estado de saúde, disposição e o estado mental tem muito a ver com o funcionamento intestinal. Uma vez que ele recebe alimentos e faz a absorção de nutrientes, de água e manda tudo isso para o corpo, se seu intestino está funcionando bem, automaticamente isso vai se refletir de uma forma positiva no seu corpo. Mas, se o seu intestino não está funcionando bem, isso também vai se refletir de uma forma negativa, tanto no seu corpo quanto na sua mente. E para continuar falando da função desse órgão importante, eu fiz na folha de trás aqui um desenho de uma parte do intestino, para que você tenha uma melhor noção do funcionamento dele. Então aqui está o tecido do intestino e por dentro o forro dele, por onde passam os alimentos, o bolo fecal, de onde são extraídos os nutrientes, a água e que cai na corrente sanguínea. Funciona mais ou menos como se fosse um filtro. Acontece que eu estou encontrando hoje uma série de pacientes com alguns problemas aqui no intestino. E nós temos dois. Nós temos a chamada hiperpermeabilidade intestinal e nós temos a disbiose intestinal. Eu vou falar sobre o primeiro, sobre a hiperpermeabilidade intestinal. Nessa situação aqui, o nosso intestino ele é permeável. Ou seja, quando o bolo fecal passa, as substâncias, os nutrientes e a água permeiam aqui, passam aqui, são filtrados e caem na corrente sanguínea. Essas células, elas são unidas por grampinhos aqui, tá vendo esses grampinhos? Esses grampinhos se chamam junção T, ok? Junções T. Se o intestino está em desequilíbrio, né? Se o intestino está inflamado, essas junções T, elas se partem. E esse conjunto de células com as vilosidades, eles se separam. E aqui, ao invés de nós termos um intestino permeável, como está aqui, nós temos um intestino hiperpermeável. E qual é o perigo disso? O perigo disso é que substâncias pesadas, metais pesados, toxinas, bactérias, ao invés de passarem direto por aqui, ou serem filtrados aqui, eles caem direto aqui no tecido, na mucosa do intestino. E uma vez que eles caem na mucosa do intestino, eles passam para a corrente sanguínea aqui. E isso faz com que o seu corpo identifique essa situação como uma inflamação. Muito bem. Quando o corpo identifica que isso é uma inflamação, ele chama o exército, que é o sistema imunológico. E aí ele fala assim: exército, está acontecendo uma inflamação aqui. Eu preciso combater essa inflamação. Acontece que o nosso intestino ele é composto por uma mucosa. A mesma mucosa que nós temos aqui é mucosa nasogeniana, que nós temos na face, na boca, nós temos na faringe, mucosa brônquica, na região dos pulmões, mucosa urogenital, ok? E quando o corpo requisita o sistema imunológico para combater uma inflamação, ele não identifica que essa inflamação está especificamente no intestino. Ele identifica que há uma inflamação na mucosa. E aí,
O sistema imunológico vai para todas as mucosas. O que acontece é que os pacientes chegam no meu consultório e eu pergunto se o intestino está funcionando bem ou não. E aí, digamos que o paciente fala que não, eu falo assim, você tem rinite? Você tem otite? Sinusite? Faringite? Candidíase? Infecção urinária recorrente? Bronquite? Asma? Bom, logicamente que esses são problemas de saúde que a gente pensa diretamente no mau funcionamento intestinal. Aí os pacientes vão tomar remédios, antibióticos e tudo mais e desarranjam mais a flora intestinal ainda. Combate um pouquinho esse tipo de problema e depois esse problema volta de novo. Por quê? Porque ele não se preocupou em recuperar o intestino. Portanto, é muito importante que você pense na qualidade e na saúde do seu intestino. Porque logicamente que ele está ligado diretamente com outros problemas de saúde. E a importância de se manter uma excelente saúde intestinal, né, uma boa qualidade na função intestinal, está porque 85% do seu sistema imunológico é modulado no intestino. O seu estado de energia também vem do intestino. É muito comum hoje eu me deparar com crianças no consultório que têm a imunidade muito baixa. E não só crianças, a gente pega adultos também, muitos adultos com a imunidade muito baixa, qualquer coisinha fica doente. Uma mudança de temperatura, uma mudança de estação, as pessoas já ficam doentes. E aí, vai tudo para o remédio, né? É a vacina da gripe, isso, é aquilo. Mas eu não vejo as pessoas se preocuparem com o funcionamento intestinal, que é um órgão espetacular e que tem uma função extraordinária para nós seres humanos. Esse é o primeiro órgão que eu me preocupo quando um paciente senta na minha frente. Porque se eu ajusto a função intestinal, automaticamente eu vou dar muito mais qualidade de vida para ele. E quanto tempo mais ou menos demora para eu recuperar a função e a flora intestinal do paciente? Quando ela está em desequilíbrio, quando ela está em hiperpermeabilidade, por exemplo. De 2 meses a 3 anos, e aí vai depender muito da colaboração do paciente. Um abraço do seu nutricionista, Dr. Lanza.